Oi, me chamo Rosângela Salles, sou confeiteira iniciante e estou hoje aqui para tentar fazer um cookies zero glúten. Eu já faço cookies profissionalmente para vender, mas hoje eu vou fazer uma experiência nova e quero que você esteja comigo. Vem comigo, bora tentar juntas? Eu tô aqui com duas farinhas, uma com glúten e outra sem glúten, zero glúten. Essa aqui é um mix de farinha que eu encontrei no supermercado, que na descrição dela, em algumas pesquisas que eu fiz, tem dizendo que uma xícara de farinha de trigo equivale a 3/4 de xícara de mix de farinha. Então eu tô aqui com minha balancinha, já é. Vou pegar as duas vasilhinhas iguais para eu poder ver, para eu pesar, para eu fazer minha receita. Uma xícara de farinha de trigo deu 152 gramas. Na minha receita, eu uso 300 gramas de farinha de trigo, certo? Então, eu já tô com o meu mix de farinha pesado aqui. Duas medidas para dar certo para minha receita, dá 238 gramas de mix de farinha, pelo cálculo que eu fiz. Então, vamos aqui, eu já estou com o seco, que é o mix de farinha, 248 gramas ou 2 vezes 3/4 de xícara. Na vasilha da minha farinha, eu vou colocar uma colher de café de sal, uma colher de café de fermento para bolo e uma colher de café de bicarbonato. Uma colher de café de amido de milho. Como eu tenho o hábito de já botar na minha receita tradicional, eu vou colocar nessa também, acho que não vai interferir, mas espero que melhore. O amido de milho ajuda a dar aquela casquinha mais crocante nas receitas. E reserva. Eu uso 120 gramas de manteiga para fazer uma receita. Então, na batedeira eu já tenho 70 gramas de manteiga e os outros 50 gramas já tá aqui, olha. Eu deixo dourar a manteiga. Então, eu boto aqui dentro, coo para não ficar o fundinho, todo fundinho, para não cair não. E assim fica, olha. Essa cor bonita, dourada da manteiga, um aroma bem gostoso de amêndoas. Na batedeira eu vou colocar 90 gramas de açúcar cristal. 90 gramas de açúcar mascavo. E vou bater. Eu vou usar a raquete. Eu paro sempre para poder limpar as laterais da batedeira, para poder misturar bem, tá certo? Olha, ele já tá um creme branquinho. Ainda tem alguns pedaços de açúcares, ele não dissolve tudo. Agora eu vou colocar o ovo. Só uma observação, a manteiga e a manteiga queimada estavam em temperatura ambiente, já estavam frias, tá? Chama a manteiga, sem ser a queimada, ela estava em ponto pomada, como chamam, né? Eu agora vou bater e vou botar o ovo, um ovo inteiro, tá? Eu bato fora para poder ter certeza que esse ovo não vai estar estragado. Faço a mesma coisa que eu fiz com a cremagem. Paro, limpo as bordas para poder misturar tudo homogeneamente. Para poder misturar bem. Nesse momento eu coloco uma colher de café de extrato ou essência de baunilha. Olha, com um creme bem fofo, bem bonito.
Agora eu vou colocar a farinha. Agora é a hora da verdade, né, gente? Vamos ver como vai ficar isso. Eu tô testando, vamos ver como vai ficar. Eu espero que dê super certo, porque eu tenho restrição em relação a comer glúten. Então eu tô torcendo que dê certo. Olha, nesse momento eu misturo com a... Eu estou fazendo como eu faço o tradicional. Eu tô misturando. Eu não sei como é que se solta o glúten. Eu não entendo. Mas aqui como tá ficando, ó. Ficando uma massa mais mole. O que eu vou fazer nesse momento? Agora eu levei de volta para a batedeira só para misturar. Eu vou colocar 150 gramas de chocolate. Esse é um blend de chocolate, chocolate nobre. Vou deixar um pouquinho para colocar por cima dos cookies. Olha, tá, a consistência tá muito parecida com o meu cookie tradicional. Como eu fiz uma receita, eu vou dividir ela em duas. Para uma eu fazer tradicional, um cookie tradicional, e a outra fazer de chocolate. Eu vou pesar, já tá parado aqui, eu vou pesar. Ui! A massa deu um total de 717 gramas. Então eu vou dividir ela de 353 gramas. Vou parar aqui. 350. Opa, foi demais. Tá bom. Eu vou pegar a minha receita. Pronto. 353, 354. Pronto. Meia receita. Vou pegar o meu chocolate aqui, cacau. Eu tô usando cacau 70%. Você pode usar o cacau 50%, se gosta da massa mais docinha. Pronto, tá aqui a nossa receita. Agora eu vou colocar dentro de saquinhos para levar pro freezer. Eu gosto sempre de pesar para me ter ideia de quanto deu a minha massa, tá? Olha que massa bonita, gente. Aqui ela já tá bem firme, né? Porque eu coloquei o chocolate. Vamos ver. Aqui deu 398 porque eu coloquei o chocolate em pó. Agora eu vou colocar minha outra massa. Essa tá perfeita, fofinha, maravilhosa. Olha que massa linda. Olha que massa linda. Ela não gruda na mão, ó. Ela tá com 360, que eu deixei um pouco mais aqui. Daqui meia hora eu volto. Vamos lá, peguei o de chocolate primeiro. Vou colocar na vasilha porque eu achei que ele ficou com a consistência diferente. Ele ficou muito firme e esfarelando. Geralmente não fica assim, fica cremoso. Fica macio, fofinho. E essa diferença que eu tô vendo nessa massa aqui. Eu não vou nem precisar untar minhas mãos. É como se fosse pouca manteiga ou foi muita farinha. Eu fiz como eu faço sempre os meus cookies tradicionais, né? Então já vi, ó, ficou quebradiça a massa na geladeira. Acho que não precisava ter levado pelo menos a de chocolate pra geladeira. Eu tô achando ela quebradiça. O que é que eu vou fazer aqui? Já vendo de antemão. Eu vou botar um pouquinho mais de manteiga. Essa aqui eu até tinha pego pra untar as minhas mãos. Eu vou botar um pouquinho de manteiga pra poder deixar essa massa um pouco, tentar salvar essa massa, porque eu não tô achando ela legal. Aqui é a hora de botar a mão na massa, tá? Ela perdeu mais a cremosidade. O que é que eu tenho que fazer aqui? Testar em relação à quantidade de receitas. Eu faço
divido a massa assim, com chocolate, com outras coisas, quando eu faço a tradicional e dá certo. Nessa do mix não deu, tá? No mix de farinha não deu certo. Agora eu vou pesar, olha, o pouquinho de manteiga que eu coloquei já deu mais um pouquinho de emoliência, mas ainda assim não tá com a textura de um cookie. Eu vou testar com a mesma gramagem que eu faço os meus, 84 gramas. Deu um total de 4 cookies de 84 gramas e 2 pequenininhos de 30. Olha só o que eu falei pra vocês em relação à massa de chocolate e a diferença da massa tradicional. Como a massa tradicional foi feita na quantidade, tudo, eu fiz o cálculo, reduzir tudo direitinho, ó, tá macia, tá fofinha. Meia hora de freezer, ela tá igualinha às feitas com farinha de trigo. O mix deu certo. Então, para mim fazer a de chocolate, eu vou ter que recalcular a quantidade de farinha para poder fazer a compensação. Para quando ele for pro forno, ele ficar mais alto. Aqui. E tô pesando com 84 gramas também, para ver se vai interferir na hora de assar. Se ela vai ficar molhadinha por dentro e crocante por fora. Ó, tá igualinha a outra massa tradicional, ó. Ele não gruda na mão, mas na ponta dos meus dedos, como eu tenho a mão quente, ela começa a grudar. Então, eu boto um pouquinho de manteiga ou margarina na ponta das mãos, pra minha mão ficar mais na mesma textura. Que aí não vai grudar. Eu vou levar pro freezer mais um pouquinho e já vou assar. Já estou com a minha assadeira, de preferência baixinha. Ela alta, não, o ar do forno não circula bem. Então é melhor uma assadeira baixinha, com papel manteiga, e coloco afastado um do outro, porque ele espalha. Daria até pra me botar um aqui, mas como eu não sei, vamos deixar pra gente ver como ele vai se comportar, tá bom? Volto já. E tá aqui nosso cookies de mix de farinha sem glúten. Eles estão molinhos, olha, é normal sair do forno assim, ó, molinho. Eu não vou mexer agora, queria só te mostrar para que você visse como ele sai. Ele ficou bonito, ficou alto. O de chocolate, ele ficou mais alto que o tradicional, porque estava mais firme, né? Vamos ver como é que fica depois de frio. Geralmente, quando ele tá ainda úmido, eu desgrudo do fundo nela. Esperar esfriar agora. Pronto, esfriou. Tá frio, tá morninho. Vou colocar aqui na bandeja de chocolate, ó. Aqui, ó. Fica mais escurinho mesmo. Aqui, ó. Tradicional. Vamos lá. O que eu posso dizer dos cookies? Será que deu certo? Vamos provar, né? Ó, esse ficou mais firme mesmo. Ele tá mais firme. É como se eu tivesse colocado muita farinha nesse. Ficou seco. É como se fosse uma massa podre. Um biscoito, né? Uma bolacha. Era pra ele ficar mais cremoso. Mas foi alguma coisa, como eu disse, eu sou confeiteira iniciante, quis adaptar a receita que eu fui trabalhando e deu certo para essa zero glúten. Agora vamos para a prova de sabor. Antes eu vou buscar os cookies tradicionais para mostrar para você. Ó, eu assei esses agora, estão morninhos ainda. Esse é mais escurinho. Esses aqui, ó. Ele ainda tá molinho que tá morno, mas ó, a consistência dele
Olha a diferença de um para o outro. Olhando assim, o que é que eu percebo? O tradicional, ele é mais brilhante, tá vendo, ó? A diferença do tradicional para o zero glúten. Ele é mais brilhoso, ele tá mais opaco. Do mesmo jeito, o tradicional, ó. Ele é mais brilhoso e ele é mais opaco. Como se a farinha, o mix, sugasse toda a gordura. Eu acredito que na próxima que eu fizer, dê pra mim fazer. Eu vou tentar colocar mais gordura nela. Mais, no caso, mais manteiga. Vamos provar? Ó, vou partir aqui. Ah, dentro tá úmida, molhadinha, tá bonita, viu? Por dentro ela tá bem bonita. Vamos ver o de chocolate. Vou cortar perto de você, ó, o de chocolate. Tá mais seca, tá vendo, ó? Ela tá um pouco mais seca. Vou pegar a tradicional pra você ver o que eu tô falando, ó. Mais molhada, tá vendo? Bem mais molhadinha. Ó, a tradicional. Olha o chocolate derretendo, que ainda tá morninha. Os pedaços de chocolate. Ó a massa, bem úmida. Ó o pedaço de chocolate derretendo, que tá morninho. Deixa eu ver aqui. Mas a tradicional e a de baixo é a tradicional e a de cima é a zero glúten. Tá tão úmida quanto. Vamos agora provar. Provar pra cima. Pra mim, que tenho que evitar o glúten, porque tenho endometriose e tenho inflamação generalizada no corpo, então eu preciso comer sem glúten. Eu vou continuar procurando a receita ideal. Eu sinto que ela tem aquela areinha da farinha de arroz. Mas ficou muito gostosa. Muito gostosa mesmo. Vamos ver a de chocolate. A de chocolate tá ótima. Nem essa textura da farinha de arroz me incomoda. Porque tá muito gostosa. O cookie que eu mais gosto é de chocolate. Se é o teu também, digita aí embaixo. Vamos agora para as considerações finais. Só um instante, deixa eu engolir. Vamos lá. A farinha que eu usei foi essa aqui. A Misture da Amaf. Ela contém farinha de mandioca, farinha de arroz, fécula de batata estabilizante e goma xantana. Eu gostei. Só que eu acho que a farinha de arroz, ela sobressai. Mas eu gostei dessa. Vamos procurar. Procurar a receita perfeita. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Até a próxima e fique com Deus.